Irmãos, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus, agradecidos a Ele porque afinal de contas nós atribuímos a providência dele. Cada fato que acontece na nossa vida, cada oportunidade que nós aproveitamos. Hoje nós estivemos pela manhã na escola dominical, aprendendo sobre a adoração mediante o serviço ao reino de Deus. E a nossa igreja também, a igreja de Jutiá, ela está envolvida com os trabalhos do Morrinho essa semana também. Então, desde quinta-feira está tendo o encontro de Morrinho. Eu tive a oportunidade de estar na sexta e ontem à noite lá também, ouvindo as palestras também. E nós estamos aqui agora nesse propósito. Não é outro propósito. O propósito é de prestar culto. A gente sempre procura ressaltar isso. A igreja, esse ajuntamento, não tem uma finalidade recreativa, não é uma finalidade primordialmente terapêutica, embora consequentemente isso até funcione, mas nós temos a tarefa primordial de cultuar a Deus, pregar a palavra, preparar o povo para viver uma vida de boas obras nesse mundo difícil. Nós somos arrancados do mundanismo, como nós aprendemos. O mundanismo ele é arrancado do nosso coração, mas somos, como igreja, enviados para o mundo, para servir a Deus, sendo luz nesse mundo. Isso foi ressaltado hoje pela manhã também. Eu gostaria de convidá-los a fazermos a leitura na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Leremos do verso 6 ao 10. Eu lerei os versos pares, os irmãos os ímpares. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 6 até o 10. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para todos, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Jesus, ele é a pedra da esquina, a pedra angular, o grande sustentáculo da igreja. Ele é o nosso mediador por excelência. E por meio dele, nós ocupamos essa condição de raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual finalidade? A conclusão do verso 9 diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa vida cristã, no contexto de igreja, ela gira em torno disso, de manifestar as virtudes de Deus.
Quando nós adoramos a Deus, cantando, orando, salmodiando, nós estamos ressaltando as virtudes, não do homem, mas as virtudes de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, convidamos o pecador ao arrependimento, essa convocação ao arrependimento se dá mediante a divulgação, a proclamação das virtudes de Deus, da santidade de Deus. O parâmetro que o pecador tem para chegar à conclusão de que está em falta para com Deus e de levá-lo ao arrependimento é o parâmetro da perfeição e da santidade de Deus. E para aqui nós estamos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo nessa noite. Nós dobraremos os nossos joelhos, aqueles irmãos que puderem, e teremos 3 orações. Primeira oração vai ser uma oração de invocação, de adoração, que será feita pela nossa irmã Delma. Teremos uma segunda oração. Nessa segunda oração, quem vai fazer essa segunda oração vai ser o nosso irmão Francisco. É uma oração de arrependimento, de confissão de pecados. E teremos uma oração de gratidão e de louvores a Deus, que vai ser feito por um irmão ou uma irmã, em caráter voluntário, ok? Depois que terminarmos a terceira oração, nós nos colocaremos todos em pé para celebrarmos a Deus com mais alguns cânticos espirituais. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais segunda oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela manhã. Estivemos aqui aprendendo a Tua palavra, Pai. Aprendemos, ó Pai, que o Senhor é o bom e justo para cada um de nós, Deus. Também neste momento, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos a cada família aqui representada, Pai, a cada lar aqui, ó Pai. Aquele também que não se encontra, Pai, esteja visitando, Pai, que esteja enfermo, esteja curando, Pai. Se for da Tua vontade, do Teu querer, ó Deus. Também nesse instante, ó Pai, estamos aqui prostrados aos Teus pés, ó Pai, porque carecemos da Tua misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Que somos falhos, sabemos bem disso, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, porque carecemos da Tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, pela nossa vida que o Senhor nos tem nos sustentado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, ó Deus. Mesmo não sendo merecedores, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, ó Pai. Também nesse momento, Pai, entrega nas Tuas mãos, ó Pai. As crianças que também nessa noite, Pai. Os professores que vão ali ao lado, dar lição para eles, estudar a palavra, Pai. Eles possam guardar os coraçãozinhos, ó Pai. E futuramente possa continuar a Tua obra neste local. Fique conosco nessa noite, Pai, nos abençoando, Pai. Tudo que for feito aqui seja para a Tua honra e glória, Pai. Nesse momento, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos também ao Teu servo Josué, para a mensagem nesta noite, ó Deus. Estejam juntos aos lábios, ó Pai, que o Espírito Santo, Pai, venha falar com cada um de nós nessa noite, ó Pai. Cada um de nós, Pai, esteja atento à Tua palavra. Todos os problemas, ó Pai, que da porta para fora, Pai. Aqui somente prostrado aos Teus pés estaremos, ó Pai. Fica conosco nessa noite, ó Pai. Nos guarda, nos ampara, ó Pai. Nos protege, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, estamos aqui porque somos pequenos, ó Pai. Somos pequenos diante de Ti. Mas o Senhor não tem olhado nossas fraquezas, ó Pai. O Senhor tem nos abençoado a cada dia e a cada minuto de nossas vidas, ó Pai. Fica conosco nessa noite, Pai, nos abençoando, Pai, nos guardando. Ao término também desse culto, levando para nossos lares e para a graça dos Teus cuidados, ó Deus. Que o Senhor está conosco, Pai, na semana toda, o Senhor esteja guardando, Pai, cada um dos Teus filhos, ó Deus. Fique conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, que são muito diante de Ti. É isso que te peço. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, esta hora,
todas as coisas que nós queremos te glorificar, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a adoração, de todo o louvor, de toda a honra e toda a glória. Ai, somos pecadores, Senhor, carecemos da tua perdão. Nós louvamos nosso Senhor e pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor perdoa todos os nossos pecados, Senhor, não somente os meus, mas de todos os irmãos que se encontram, todos os pecadores que diz as tuas palavras. Por isso, estamos alegres também, Senhor, que podemos realmente falar da tua palavra, ouvir a tua palavra, Senhor, dizer o teu nome, em todos os lugares onde nós pisamos nossos pés, nós podemos falar. Não somos proibidos, mas, infelizmente, temos que ter e dizer que amo o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus é o único Senhor na tua vida. A esse Senhor nós pedimos, que o Senhor fale nos corações deles, Senhor, mostrando para eles que o Senhor é Deus e não há outro. Porque assim, Senhor, que o seu nome seja glorificado, pois ele é glorificado no céu. E também aqui na terra, com muitas outras pessoas e com muitas outras coisas que nós podemos ver, Senhor, que os nossos olhos alcançam todas as coisas que pertencem, Senhor. Nós, como seus servos, estamos, Senhor, para te adorar. Queremos pedir esta noite, Senhor, porque abençoe muito o teu servo, Pai, trazer a mensagem da tua palavra nesta noite, que seja apenas um instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu santo e bendito nome. Perdoa, Pai, mais uma vez, as nossas faltas e pecados. Oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que nos deu, Senhor, nós estamos sendo guardados e levados por ti. Te agradecemos também por mais esse momento de culto, de tua casa, Senhor, nós estamos aqui para te louvar e agradecer o santo nome. Abençoa cada um que está por dentro, cada família que está presente, e possamos estar aqui com o nosso coração preparado, nosso coração aberto para poder receber a tua palavra, Senhor. Obrigado pela saúde, pela alimentação, pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado também pela saúde do José, pela recuperação de alguns que estão enfermos, Senhor. Que eles possam ter sempre recuperação do Senhor. A pessoa do servo também, que vai expor a tua palavra, que eles possam ter inspiração de ti, vem falar a cada coração aqui presente. E aqueles que estão enfermos, tu sabes quanto eles possam ser curados por ti. Abençoamos todos os nossos familiares. Senhor Deus, nosso Pai, é o Deus do café. Em nome de Jesus.
oportunidade, esse privilégio para poder te louvar, para poder te adorar no Espírito em verdade, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nesse momento nós colocamos diante da Tua presença o Teu servo que trará a mensagem nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando com sabedoria, com entendimento. Que tudo que Ele venha falar nessa noite, ó Deus, seja inspirado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, e se achegue a cada coração aqui presente. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, ó Deus, sensíveis à Tua palavra, ó Pai. Que nós possamos estar com os nossos corações preparados, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Aceita o nosso culto, ó Deus. Aceita o nosso louvor. Que tudo que nós façamos aqui seja apenas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Abençoa os nossos visitantes, ó Pai. Que esses possam se sentir à vontade aqui, porque essa também é a casa deles, ó Pai. E que na próxima oportunidade eles possam se sentir tocados e à vontade, ó Deus, para retornar a este lugar, ó Pai. Para que juntos possamos continuar cultuando a Ti. Fica com cada um de nós. Prepara os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, ó Deus, para que possamos entender, compreender e praticar a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Fica conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Com perdão dos nossos muitos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, nós vamos, antes da saída das crianças, nós vamos estender aqui para os pedidos de oração. Estava pensando no Salmo 121, que diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse é o nosso Deus que nos vem ao encontro com o socorro. Ele vem ao encontro daquilo que nós precisamos. Então, está aqui aberto para os pedidos de oração. Alguém tem algum pedido de oração? E o agradecimento. Agradecimento. Luciana, aquela vez já, todo dia que ela fez tudo bem. Tá certo. Agradecimento pela Luciana, né? Isso. Mais algum pedido? Eu, José, peço pela minha saúde, pela cirurgia, peço pela minha mãe também, que não está muito bem. Tá certo. São duas Lucianas, um agradecimento e outro. E tipo, para externa, eu tive sabendo que ela teve internado. Dona Esther? Você teve internado, não queria ter falado. Então, também tem mais duas famílias enlutadas aí, né? A família da Jamile, né? Que é irmã, e uma irmã da igreja lá, que é a pastora Jamile, né? E também teve um rapaz, um enfermeiro ali, dos postos aí, que também O Whindersson. faleceu, né? Quem? O Whindersson. Também? Faleceu. O Whindersson era técnico de enfermagem. Isso, Mais um pedido? Gratidão. Oi? Gratidão. Gratidão. Fiel gratidão. Jéssica, o nome de Ilza, também que ela está fazendo os exames aí, que não está auxílio bem. O Whindersson é o rapaz que faleceu, né? Para a família dele, né? Dona Hilda? Mais algum pedido? Eu peço pelo Heitor, pela saúde do Heitor. Heitor. A Marli, só para agradecer também. Saúde?
Mais algum pedido? Então, são esses, né? Não se esqueça de orar pela igreja, né? Pela liderança da igreja e pela igreja, né? Isso é importante. A igreja e sua liderança, e liderança. Tá, joia. Então, esses nomes, né? Então, agora as crianças vão vir aqui à frente. A irmã Sabrina também. Então, eu vou pedir para que Natália faça essa oração, apresentando esses nomes, situações da presença de Deus e também especificamente em favor das nossas crianças, ok? Ela ter para aula da escola bíblica dominical, que tem sido já há algum tempo nos cultos de domingo à noite. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo lugar que somos sinceros de estar na tua casa nesta noite, Senhor. Aqui nós louvamos, Senhor, o santo nome, Senhor, através dos louvores entoados nesta noite, Senhor. E nesse momento, quando estamos diante da tua presença, ó Deus, eu venho apresentar, ó Pai, todos os nomes citados aqui, ó Senhor. Senhor, esteja, ó Pai, lembrando cada um, ó Deus, que pediu, ó Deus, em favor do Senhor, Deus, em favor dos demais, ó Deus. Cada nome, Senhor, aqui citado nesta noite, Senhor, esteja, ó Pai, que a tua mão curadora, Senhor, a tua mão de poder esteja estendida sobre cada vida, Senhor. Ó Pai, nós também te agradecemos, Senhor, pela vida das crianças e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, esteja abrindo o coração delas, ó Deus, para aprender a tua palavra, Senhor. Também a sua Sabrina, ó Pai, da administração da tua palavra, que possa ensinar, ó Deus, o que vem, ó Deus, dos mais altos céus, ó Pai, o coração, Senhor, dessas crianças, ó Pai. Também nós pedimos, ó Deus, para nós que ficamos aqui no tempo, que o Senhor esteja abrindo também a nossa mente, nosso coração, Pai, Senhor, ouvir a tua palavra nesta noite, Senhor. Abençoa o teu servo, que deve administrar a tua palavra. Que o Espírito Santo, ó Pai, seja derramado sobre a vida dele, Senhor, através da tua palavra. Assim como conosco nesta noite, perdoa nossas falhas, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o segundo domingo do mês, então nós aproveitamos essa oportunidade. Se quiser colocar isso para frente, para que nós possamos coletar a nossa contribuição financeira, né, para o sustento da obra de Deus. Então nós vamos, enquanto nós louvamos a Deus, com o hino número 172, você poderá vir aqui à frente e ser um instrumento nas mãos de Deus para assistir às necessidades temporais da Igreja do Senhor Jesus. Hino número 172, chuva de bênçãos. Vamos nos colocar de pé? Graças do céu.
vamos orar agradecendo a Deus pelos recursos que adentraram e também pedindo que o Espírito Santo nos oriente para o emprego desses mesmos recursos. E depois que a nossa irmã Natália de Aurora, a nossa irmã Juraci, ela vai fazer essa oração, e depois que ela fizer essa oração, ela vai vir aqui também à frente para louvar a Deus com um hino, né, conforme estava no script aí, né? Então, vamos orar, em seguida ela vem e adora a Deus aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que você tem feito em nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo dia que o Senhor predestina, desse dia que o Senhor relegou para teus filhos estar na tua casa, Deus, reunidos, Deus, nós tivemos pela manhã, e agora à noite o Senhor nos trouxe outra vez, meu Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus, tão gostosa de estar na tua casa, Deus, junto com o Senhor, te louvando, meu Pai. Obrigado pela saúde que o Senhor nos dado, Deus, nós te agradecemos, Pai. Agora pedimos, Deus, que o Senhor abençoe cada irmão, Deus, cada um que entrou na tua casa nesta noite, meu Deus. Que possamos sair daqui do nosso coração alegre, feliz, porque podemos estar na tua casa para te louvar, meu Pai. Pai, que agora pedimos também uma bênção, Deus, nesse momento, Deus, pelas ofertas que foram feitas agora nesse momento, Deus, o Senhor esteja abençoando cada um que ofertou, meu Deus, aquele que não, o Senhor esteja abençoando, Deus, muito jeito, Pai, também. Que esses recursos, Deus, sejam feitos para a manutenção da igreja. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado para nos abençoar e nos socorrer, Pai. Obrigado, meu Pai, por esse momento, Deus. Eu te agradeço de todo o coração, Deus, estamos aqui na sua casa reunidos, Pai. Abençoa cada um de nós, abençoa teu servo para falar desse momento, da tua palavra, tudo com instrumento nas tuas mãos, Pai. Que não fale de si mesmo, escondido na tua pessoa, bendito, Deus, possa arrancar a cada coração nessa noite, Pai. Perdoa, Pai, nossos pecados, aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, vamos, por favor, abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nesta oportunidade. Capítulo 6 do Evangelho de São João, do versículo 60 até o 71. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, leremos até o 71. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Até aqui. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha ministrar ao nosso coração, que Ele seja misericordioso para conosco e envie a poderosa palavra para o nosso espírito, a palavra que nós precisamos. Nós somos dependentes desta palavra, e nesta palavra que nós somos santificados. Ó Deus, Deus poderoso, Deus Espírito Santo, aqui estamos em nome de Jesus, humildemente, tentando a cada dia que passa sermos mais sinceros na Tua presença, no sentido de reconhecer que somos pecadores e pecamos contra Ti. Eu confesso a minha condição de pecador, bem como todos nós aqui. Por isso suplicamos a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua pureza sobre nossas vidas, e que o Senhor trabalhe em cada coração, abrindo, dando discernimento, e em nome de Jesus enviando a poderosa revelação que vem para sanar as nossas necessidades. Fala, Deus, desperta-nos, dá o discernimento que precisamos, dá, Deus amado,
uma repreensão a todos nós, segundo a tua palavra, mas que sejamos também encorajados a mudarmos de vida, que tomemos santas decisões no sentido de te obedecer, de uma vida de submissão incondicional. Fala com cada um. Que esta palavra, Deus, promova a cura do nosso coração, nos liberte naquilo que precisamos ser libertos, e que o Senhor, ó Deus, fale poderosamente, que nesse momento somente a tua voz possa se fazer ouvir neste lugar. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Contudo, há descrentes entre vós. Eu queria que os irmãos pensassem um pouco nessa afirmação de Jesus. Há descrentes entre vós. Porque nós sabemos bem que a igreja do Senhor Jesus, ela pode ser vista como uma igreja no sentido universal, né? Igreja no sentido assim, invisível, né? Ia fugir da palavra, no sentido invisível, que é a composição, a formação de todos os salvos em Cristo Jesus. É a igreja genuína, na acepção da palavra. Mas existe a igreja no sentido visível. E no sentido visível, essa igreja possui crentes, salvos, regenerados, transformados, mas possui pessoas também que são simpatizantes e que estão ali, algumas até são filhos daquele ramo ali, daquele reduto, mas que não ainda tiveram um encontro genuíno com Cristo, não tiveram a experiência do novo nascimento. E Jesus está falando aqui para um daqueles judeus que vieram no seu encalço. Agora, o que levou Jesus a fazer esta afirmação? Há descrentes entre vós. É interessante você virar umas páginas para trás, você vai ver bem lá atrás, no comecinho do capítulo 6, que é um capítulo bem extenso, Jesus realizando o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E isso suscitou algo por parte daquelas pessoas, principalmente aqueles judeus, que foram atrás de Jesus. E Jesus, desculpa a expressão, não alisou. Ele disse assim: vocês vêm atrás de mim, não é por causa do que eu tenho para oferecer, daquela comida que subsiste, né? Mas vocês vêm atrás de mim por causa de pão, da comida que perece. Se empenhem em prol daquela comida que subsiste. E nesse ponto, eles fazem uma pergunta. Essa pergunta é interessante: que faremos para realizar as obras de Deus? Isso está lá no versículo 28. Aí Jesus responde assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aí eles perguntaram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Aí Jesus entra dentro de um contexto histórico, né? Dentro de uma realidade ocorrida há muito tempo atrás em Moisés, quando ele liderava o povo. Ele fala: os vossos pais, vocês, lá atrás, foram alimentados pelo maná, uma comida que milagrosamente foi fornecida por Deus. Só que os pais de vocês comeram e voltaram a ter fome. E agora Jesus aproveita essa oportunidade para dizer o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. E ele entra no contexto: você também não terá sede também. Ou seja,
é uma autorrevelação do Senhor Jesus, dos muitos eu sous que ele tem, né? João retrata muito bem essa questão do eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. E muitas formas que Jesus tem de se revelar como o enviado de Deus, o eu sou. E houve murmuração por parte dos judeus. Não gostaram dessa conversa, dessa auto-intitulação de Jesus como sendo o enviado direto de Deus, querendo se colocar, na concepção deles, em pé de igualdade com Moisés. Mas na verdade, nós que conhecemos a realidade espiritual, lendo Hebreus, nós vemos que Jesus está acima de Moisés. Moisés foi um dos muitos tipos que apontaram para Cristo, mas Cristo é a realidade concreta, é a revelação de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, Jesus, Cristo, é a expressão exata do ser de Deus. Agora o verso 59, que é o versículo antes do qual nós começamos a ler, diz em qual cenário, em qual contexto que Jesus falou isso aqui, né? Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus confrontou aqueles sujeitos na casa deles, nos domínios deles, né? Em uma sinagoga de judeus, né? Ali Jesus falou exatamente daquela realidade, trazendo aquilo que aconteceu lá atrás, no deserto, o suprimento, o maná, como sendo algo que apontava para uma realidade definitiva, espiritual, apresentada, proposta por Deus, que é o próprio Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E agora nós vamos entrar aqui no trecho que nós lemos. E diz aqui no verso 60 que muitos dos discípulos de Jesus ouviram essa palavra e disseram que duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Eu fico pensando nessa palavra aqui, o que está narrado aqui. Porque nas muitas igrejas evangélicas que nós temos hoje, eu estou me referindo a templos espíritas, budistas, etc. e tal, são igrejas evangélicas. Nós não vemos esse tipo de palavra dura, né? Direta, realista, biblicamente falando. Nós vemos palavras para massagear o ego. Você já viu aquele, de vez em quando pega aquele negócio ali, a gente tem que tomar cuidado porque é meio viciante, né? Você vai naqueles shorts, né? E começa a passar, daqui a pouco você vê, já está mais de meia hora, mais de uma hora daquilo ali, né? Nos vídeos curtos. Aí, de repente tem um abençoado, né? Não passa esse vídeo não, porque Deus te colocou aqui. Quem ignorou, uma pessoa atrás de você ignorou, perdeu a bênção. Deus está mandando dizer para você que daqui a 3 dias vai vir uma bênção para você, né? Só tem assim. Mas discurso duro e verdadeiro, só Jesus mesmo. É raros lugares que estão dispostos a pregar o Evangelho como ele é. E diz que Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e disse assim: isso vos escandaliza? E será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito, verso 63, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Eles pediram uma palavra de fé. Como que não vão poder crer? Aí Jesus só pôde usar o exemplo do maná e o exemplo do pão. Não é só abstração intelectual, tem que experimentar, tem que comer, no sentido espiritual, interiorizar. Paulo fala em Romanos 10 sobre essa pregação, a palavra da fé que pregamos, é que se com a tua boca confessares e em teu coração creres, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se confessa a respeito da salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tinha uma outra exemplificação melhor do que o maná concretizado em Jesus como pão vivo que desceu do céu. As palavras que eu tenho falado são espírito e são vida. As palavras de quem? Do bispo, do papa, da confissão de fé de Westminster? Não. As palavras de Cristo. As palavras de Cristo que estão reveladas por meio da palavra de Deus. A palavra de Cristo, que é sinônimo da palavra de Deus. E aqui, Jesus agora chega lá naquilo que nós apresentamos no começo, no verso 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Interessante que a gente vê certas afirmações, as pessoas dizendo assim, ó, que Jesus nunca utilizou o poder sobrenatural dele aqui nesta terra, mas isso não é verdade. Jesus se esvaziou de muitas situações e em muitas maneiras ele trabalhou. Nós vemos Jesus caminhando, Jesus se cansando, Jesus tendo sede, mas nós vemos aqui Jesus como tinha uma sintonia íntima com o Pai, sendo Deus, porque desde o princípio ele conhecia aqueles que eram incrédulos, aqueles que não criam, e muito mais do que isso, ele conhecia até aquele a quem o havia de trair. E nós vamos ver aqui no final, na conclusão do texto que nós lemos. Então segurem aí essa constatação que desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Há uma mesma situação de incredulidade que se desdobra em duas situações aí dentro desse contexto de incredulidade. Aí Jesus prosseguiu. Por causa disso, verso 65, é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. O importante aqui é nós entendermos que se Jesus diz que há descrentes entre vós, é sinal que aquele lugar ali, que o entorno de Jesus, é uma localização que, vamos dizer assim, que deve ser uma localização predominantemente da habitação daqueles que de fato creem. Nós sabemos que, por exemplo, a igreja, nesse sistema que tem da igreja aplicar determinada disciplina, existem determinadas situações que a igreja ela pode se manifestar em aspectos objetivos, com provas objetivas. Mas aquilo que é subjetivo, que faz parte do fórum íntimo de cada um, por mais que você tenha todas as pistas que levem ao indício de que fulano está fazendo aquilo, fulano pratica aquilo outro, mas nós não temos o poder de sondar os corações. Então, é igual quando você olha ali o decálogo, né? Os 10 mandamentos: não adulterarás, não farás para ti imagem de escultura, mas há um último lá que diz o não cobiçarás, que é algo que está lá dentro do coração, que nós não temos o poder de aplicar uma determinada sanção, porque não temos os subsídios, as provas materiais. Mas Jesus conhecia o coração. E aqui Jesus ele já começa dizendo o seguinte: aqueles que de fato creem em mim, que são os crédulos, os crentes, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não adianta. Você pode discutir sobre a salvação, se um crê dessa forma, outro crê como outro de outra forma, um crê no decreto, outro crê numa graça preveniente, um entende que é Calvino, outro entende que é Armínio, que é Lutero. Você pode ter a sua convicção, você pode, sem nenhum problema,
tentar se identificar com qualquer um desses. Mas o que eu quero dizer é que, biblicamente, há um fato que não se pode negar: é que qualquer ação nossa nunca é uma ação isolada. Nós nunca podemos fazer algo por iniciativa estritamente nossa, sem que primeiro nós estejamos debaixo de uma ação de Deus. Porque Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos lá, nesse capítulo 6, se não me engano, no verso 37, isso justamente, tem um trecho que muita gente gosta da última parte dele. Diz assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas ali o comecinho diz assim: todo aquele, né? Olha só, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Primeiro, aquele que é o crente verdadeiro, ele não é porque ele nasceu da vontade do homem, como Jesus falou, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Não foram aqueles que nasceram da vontade da carne, da vontade humana, mas que nasceram da vontade de Deus. Não foi aquele que fez um voto, como nós falamos aqui, né? Fez uma barganha com Deus: eu te sirvo se o Senhor fizer isso aqui. Mas aqueles que foram tocados, que foram comovidos, como naquela pregação de Pedro lá em Atos, né? Tiveram seus corações compungidos pelo Espírito Santo, foram convencidos, levados ao arrependimento. O que Jesus está falando aqui? O verdadeiro crente não é aquele que achou que foi por sua própria força, mas aquele que foi trazido pelo Pai, foi alvo de uma ação divina, de um toque profundo no coração. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Agora de novo aquela conversa, verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, né? Discípulos entre aspas, né? Discípulos Nutella. Muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só, depois de tudo isso que Jesus falou, teve uma leva que o abandonou. Diz aqui no verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Olha só a palavra de Jesus. Você imagina Jesus fazendo aquele discurso, falando tudo aquilo ali e vendo o pessoal saindo. Tem pastor que morre de desespero quando vê gente saindo, né, da igreja. Aí começa a entrar em parafuso, né? Agora tem um negócio aí que fala assim, um tal de doença do burnout, né? Estresse. Eu fico pensando às vezes, será que esse estresse é motivado pela questão do trabalho mesmo, genuíno, naquilo que tem a ver com a igreja de Deus, o reino de Deus? Ou é por causa dessas rixas humanas, dessas competitividades aí que tem entre denominações, de pastor para pastor, guerra de ego muitas vezes? Imagina Jesus vendo aquela multidão indo embora, e Jesus tentando arrumar um jeito: não, eu tenho que mudar o meu sistema, né? Esse tipo de roupa aqui não atrai muita gente, né? Vamos fazer o seguinte: nesse lugar que eu prego aqui, essa sinagoga, vamos pintar de preto aqui, né? Colocar uma luz aqui, um holofote, vamos mudar os nossos instrumentos. E Jesus vê aquele pessoal saindo e reitera, diz assim para aqueles outros que ficaram, né? Vocês querem também? A porta de saída é a serventia da casa, né? E Jesus faz essa pergunta, né? Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E agora Pedro, né? Simão Pedro toma a palavra e responde assim: Senhor, para quem iremos? Olha só a constatação dele: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E essa confissão de Pedro aqui
nos ensina algumas coisas importantes. Eu quero parar um pouquinho aqui. Primeiro, Pedro não disse para onde iremos nós, né? Para que qual religião nós haveremos ir. Para quem? O Evangelho, na verdade, ele não é uma cartilha de doutrinas e filosofias, não é uma religião em si, né? Como muita gente entende. Mas o Evangelho, na verdade, é a revelação de uma pessoa de Cristo. Essa revelação do eu sou. E Pedro aqui falou, e no que ele disse, ele colocou o negócio focando em Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, com certeza, todos nós cremos que Jesus, que as palavras proferidas por Jesus, que são as palavras de Deus, são palavras de vida eterna. Quando nós estamos estudando aqui na escola dominical, e a base é a palavra de Deus, são palavras de vida eterna, palavras que permanecem. O que Jesus falou? Passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus, elas não haverão de passar nada, porque Deus, naquilo que Ele promete, naquilo que Ele diz que acontecerá, de fato, factualmente ocorrerá. Não há como Deus prever algo e falhar, até porque essa ideia de prever relacionada a Deus não cola. Ele é o Senhor de tudo e de todos, está acima de todas as coisas. Então as palavras de Deus são palavras de vida eterna, porque vem do eterno, porque nos conduz à vida eterna, porque implanta a eternidade de Deus no nosso coração. Agora, até aqui é um negócio muito intelectualizado, qualquer um pode falar, né? Qualquer um pode confessar. A confissão pode ser algo que não seja do coração. Mas aqui no verso 69, Pedro diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Uma coisa é você entender a salvação como aquela obra que Deus fez, enviando Cristo, o Verbo se encarnando, Ele vivendo, Ele indo até a cruz, Ele rendendo o seu Espírito, dizendo está consumado, Ele indo à sepultura, sendo sepultado, Ele ressuscitando no terceiro dia. Tudo isso aí é algo objetivo sobre a salvação. Mas tem muita gente que morre e vai para o inferno sabendo de tudo isso, até admirando tudo isso, dizendo: olha que gesto lindo, comemorando o Natal, comemorando Sexta-feira da Paixão. Mas isso só em si não adianta. Mais do que conhecer essa história da salvação, você precisa crer nisso. E diz aqui, temos crido e conhecido. Essa expressão, essa palavra, ou melhor, conhecer, conhecimento, na nossa visão aqui ocidental, dos nossos dias, ela teve uma espécie de uma perda um pouco do seu sentido. Ela caminha mais para um lado da abstração, da intelectualidade. É eu ler sobre uma matéria, então eu conheci, eu tive conhecimento. Está relacionado mais ao armazenamento de informações. Mas no contexto bíblico, quando você pega assim na história lá de Jesus, né, do verbo, de Jesus vindo ao mundo, né, que diz assim que José, né, Maria e tal, e resolveu estar juntos, e não a conheceu. Você pode, com certeza todos aqui sabem o que o texto bíblico quer dizer, né? Não se relacionou intimamente com ela. Então o conhecimento, quando se refere a nós, assim, a nós com Deus, não é apenas eu saber intelectualmente, é eu ter uma relação profunda com Deus. Então nós temos crido, nós cremos de todo o coração, né? E por isso confessamos, e nós temos conhecido porque temos uma experiência com Deus. E cremos que tu és o Santo de Deus. Esses dias alguém estava até contando sobre a história de um irmão muito querido nosso, frequentador assíduo do Morinho, e que passa assim um certo dilema, uma certa dificuldade, porque ele se casou e a pessoa com que ele se casou
tem um outro conceito, no sentido da religião que ela pertence, sobre a pessoa de Cristo, que crê que Jesus Cristo foi o primeiro a ser criado, foi apenas ali um profeta. Então, a afirmação de Pedro aqui, ela diz assim, ó, temos crido e conhecido, e falou para Cristo que tu és o Santo de Deus. Você lembra aquela história quando Jesus pergunta para Pedro, né? Quem dizeis que eu sou, né? Uns dizem que é João Batista, outros os profetas, mas Pedro fala, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele assim, não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas foi o próprio Deus que te revelou. Você reverberou aquilo que Deus colocou no seu coração. Agora Jesus mais uma vez faz uma réplica aqui, verso 70. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Jesus esse dia estava, o culto não estava agradável, não, né? O culto esse dia aí estava meio, Jesus não estava para brincadeira esse dia, né? Nunca esteve, mas esse dia ele estava com um linguajar bem direto. Primeiro fez um discurso duro, depois alguns se afastaram e perguntou, vocês querem ir também? Fiquem à vontade. Agora Jesus vem e fala o seguinte, não vos escolhi número 12, contudo um de vós é diabo. Está dizendo que é o diabo, tem um artigo aqui, né? Mas está fazendo o papel do diabo, é uma réplica de Satanás. Por quê? Não vos escolhi em número de 12. Ele não falou isso aqui para aquela primeira leva que saiu. Então saiu aquela primeira leva, agora ficou os 12. Podia se subentender aqui o seguinte, bom, agora ficaram apenas aqueles que estão servindo genuinamente a Deus. Então, dentre os descrentes, é bom entender isso aqui. Dentre os descrentes, há aqueles que, quando são impactados pela palavra, que tem um mínimo, muitas vezes, de sinceridade, de falar, sabe de uma coisa? Eu sei que é bom, mas eu vou me afastar, não vou ficar nesse negócio. Porque a palavra de Deus ela tem esse poder. Ela tem o poder de atrair e de repelir também. Ela salva e ela também julga, condena. Mas esse que ficou e não era é pior. E Jesus equipara ele ao diabo. Porque ele ficou dentre aqueles 12 ali, ele passou todo aquele caramba, aquele vexame, viu que as palavras eram pesadas, mas ele resistiu em ficar ali. Por quê? Porque os intuitos do coração dele eram perversos. Você sabe por que existem pessoas que são incrédulas, que são descrentes, mas que fazem questão de sempre serem líderes, que fazem questão de não querer ser arrancados do posto de liderança que eles têm na igreja? Porque eles querem, meio de continuar estabelecendo a sua cultura de pecado, o seu sistema podre de vida, e querem um sustentáculo para aquilo ali. Você já viu casos de pessoas que estavam querendo se candidatar, né, lá fora, na política partidária, e houve um conchavo da liderança da igreja, então vamos ordenar, vamos separar para obreiro, para presbítero, para isso. Desculpe, irmão, você está fazendo um papel de diabo aqui. Está entre aqueles que era para ser aqueles que servem a Deus, discípulos próximos de Jesus, mas dissimuladamente, com intuitos perversos no coração, faz questão de encarar a palavra dura e não é constrangido nisso, e prefere estar ali porque tem planos maliciosos, planos perniciosos para com o Evangelho. Jesus se referia ao verso 71 a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Veja bem, irmãos, eu não estou falando essa palavra aqui, aliás, eu estou tentando reproduzir o que Jesus falou. E se de repente eu tirei o sentido ou acrescentei, que Deus tenha misericórdia de mim, né?
Mas o que eu procurei fazer é expor isso aqui. Eu não conheço o coração de ninguém. Conheço as boas obras dos irmãos. Mas se Jesus falou naquela época que ele viveu, que no colegiado, dentre aqueles que se intitulavam discípulos deles, haviam descrentes, e dentre até aqueles que na primeira leva ficaram e chamam até de diabo, que veio a ser traidor, porque Jesus conhecia, nos dias de hoje não são diferentes, não é diferente. Então nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Jesus falou, entrará no meu reino, mas aquele que busca fazer a vontade daquele que me enviou. Agora, quem são aqueles que de fato creem? Quem são os crentes de verdade? Os crentes de verdade foram aqueles que foram trazidos pelo Pai. Os crentes de verdade são aqueles que sabem que não há outro caminho senão Jesus. Para quem iremos, senão para Jesus? Os crentes de verdade é aqueles que entendem que só em Jesus há palavras de vida eterna, para alimentar, para que possamos perseverar até o final. Os crentes de verdade é aqueles que creem de todo o coração e que têm experiência com essa palavra a cada dia, e confessando aquilo que está no seu coração, que Jesus é o Santo de Deus. Fora disso aqui, ou o indivíduo está naquele que na primeira vez que ele for apertado, ele vai dar no pé, ou então naquele que fica, mas fica com intuitos de traidor, de dissimulador, e tem outros interesses perversos por detrás. Meus irmãos, que Deus possa fazer com que nós, venha fazer com que nós tenhamos essa consciência de que temos crido, que somente em Cristo nós podemos ter acesso a palavras de vida eterna. Nele temos crido e temos conhecido que Ele é o Santo de Deus. Amém. Por favor, alguém escolha um hino para cantarmos. Vamos colocar de pé. Qual? Qual que é? Pois eu sei quem tem o crido. Deixa eu ver aqui, acho que é o 105, né? 105? Não sei porquê. 105. 105. Não sei porquê Deus amou, a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido nesse homem certo, que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agir o Espírito encarnar. Meu dia Cristo me atrair em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final.
Irmãos, nós vamos ter uma palavra de oração agora. Nosso irmão Homero vai fazer essa oração e em seguida concluiremos com a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a fazermos. Oremos. Querido Deus, amado Pai, ó Pai, nós fazemos nossas, ó Pai, as palavras do apóstolo Pedro. Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens, Pai, as palavras de vida eterna. Tu és o nosso Consolador, Tu és o nosso Salvador, ó Pai. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus que enviaste Teu Filho, ó Deus, para morrer por nós, ó Pai. Nós estávamos mortos, ó Deus, nos nossos delitos e pecados, e Tu nos resgataste, Pai. Tu nos tiraste de um lamaçal, Pai, Tu nos tiraste da morte, da escuridão e nos trouxeste para a Tua maravilhosa luz, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse dia que nos deste, ó Deus, um dia bem aproveitado na Tua casa, ó Deus, um dia onde ouvimos a Tua palavra, aprendemos um pouco mais de Ti no período da manhã, agora à noite. Ó Deus, Tu nos guardaste mais um dia, ó Pai. Ó Deus, estamos indo para a nossa casa, ó Deus, com o nosso coração cheio da Tua palavra. Aleluia, Deus. Ó Deus, que expressemos isso, ó Pai, durante a semana, que falemos de Ti às outras pessoas, que pensemos mais na Tua palavra, que leiamos mais a Tua palavra. Ó Deus, guarda cada um de nós, ó Pai, que esteve aqui, ó Pai, pela manhã ou agora, ó Deus, em tudo que fizermos, ó Pai, tudo que falarmos, ó Pai, ó Deus, que tenhamos cuidado para não pecarmos. Amém. Guardemos a Tua palavra como Teu servo Davi, ó Deus, guardemos no coração a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus, e guarda-nos, ó Pai, nessa noite, é o que pedimos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus, aquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,